Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado em temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou a Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje tenho a alegria de receber novamente dois convidados especiais, nosso diretor-geral e fundador, Luiz Carlos Bueno, e Juliana Braz, coordenadora de informações estratégicas e também responsável pela área de especialidade, remuneração e percepção. Tudo bem com vocês? Oi, Aline, tudo ótimo. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Oi, Aline, sempre bom estar aqui. Obrigada, Luiz e Ju. No episódio anterior, nós falamos sobre a PWR, Pesquisa Wisdom de Remuneração. E hoje, nós vamos dar um passo a mais para entender melhor o que é e como funciona o Programa de Remuneração da Força de Vendas. Tenho certeza que esse será um interessante bate-papo. Para começar, Luiz, o que exatamente é o Programa de Remuneração da Força de Vendas e por que as empresas precisam estruturá-lo de forma robusta? Aline, o Programa de Remuneração da Força de Vendas é um instrumento de gestão que define como a empresa reconhece e recompensa a sua equipe comercial, alinhando remuneração com os objetivos estratégicos do negócio. Diferentemente de um simples plano de comissões, ele considera indicadores de resultado e de comportamentos, buscando equilibrar engajamento, competitividade e sustentabilidade financeira. Quando bem estruturado, ele transforma a remuneração em um motor de resultados, estimulando a equipe para fazer com garra e vontade mais do que o esperado. Ou seja, não é só vender mais, mas vender com qualidade, margem e foco no cliente. Agora, Juliana, olhando para o cenário atual da força de vendas, quais são os desafios mais comuns que vocês identificam nas empresas? Aline, a nossa experiência mostra que é bem comum as empresas comentarem que suas forças de vendas não respondem ou respondem mal, quando precisam colocar em prática as estratégias de marketing definidas. E na maioria das vezes isso acontece porque essas estratégias, mesmo quando estão super bem pensadas, não conversam ou conversam pouquíssimo com os programas de remuneração da força de vendas. E isso, obviamente, impacta direto nos resultados e mostra o quanto é importante ter um programa de remuneração bem estruturado. Luiz, e quais são os resultados esperados de um programa de remuneração da força de vendas? Aline, vamos lá. Os principais resultados do programa são, primeiro, a gente conseguir construir, junto com o cliente, um diagnóstico robusto da situação atual. Em seguida, a gente conseguir, através desse diagnóstico, focalizar a realidade do segmento de negócio da empresa. Porque cada segmento de negócio vai demandar, tem uma realidade diferente de outra. Terceiro é alavancar os resultados comerciais. O quarto é conseguir ampliar a eficácia organizacional das áreas que, direto ou indiretamente, são aquelas que mais se envolvem no processo de vendas e de atendimento a clientes. Para ficar claro já isso, eu estou falando muitas vezes das áreas de marketing, eu estou falando das áreas de promoção de vendas ou de trade marketing, eu estou falando de logística, porque todas elas trabalhando azeitadas é que vão garantir a satisfação do cliente. O resultado seguinte seria promover e consolidar uma mudança cultural, porque isso vai mudar, na medida em que vai mudar o foco da força de vendas e das áreas que estão direto ou indiretamente envolvidas, isso vai mudar a cultura da empresa na forma de atender seu negócio, seu cliente. O passo seguinte é corrigir as práticas de compensação, de remuneração,
em sintonia com as estratégias de marketing. Como a Juliana acabou de falar, tem que conversar direitinho com as estratégias de marketing para obter a mobilização num determinado sentido que atenda às necessidades da empresa. E, por último, reconhecer e recompensar desempenhos coletivos e individuais diferenciados. Quando eu estou falando de coletivo, estou falando o desempenho da área, o desempenho de uma unidade e assim por diante. Complementando o que o Luiz trouxe, a estratégia de marketing precisa conversar com os indicadores que vão basear o cálculo de desempenho e, claro, da parte variável da remuneração da força de vendas. O ideal é trabalhar com poucos indicadores, no máximo 5, que sejam objetivos e transparentes para garantir foco e clareza. Em empresas de produtos de consumo com portfólio amplo, por exemplo, dá para combinar indicadores como cobertura vertical por linha de produtos, cobertura horizontal da carteira de clientes e descontos promocionais. Isso ajuda a ampliar faturamento, manter margem e garantir o foco na rentabilidade. Já empresas industriais de bens intermediários, ou seja, que vendem produtos que são matérias-primas para outras indústrias, os indicadores costumam ser faturamento, margem média de contribuição, prazo médio das vendas, descontos promocionais e conquistas de novos clientes, sempre alinhados às estratégias de marketing. Muito bom. Luiz, e quais são as etapas de um programa de remuneração da força de vendas? Aline, se eu for entrar em todas elas, vai gastar um tempo danado e vai cansar os nossos ouvintes. Então eu vou me concentrar nas mais relevantes do programa. Com certeza. A primeira delas é o entendimento claro da estratégia de marketing da empresa, bem como da estrutura e dos processos de trabalho das áreas, novamente, direto ou indiretamente envolvidas no processo comercial. E isso normalmente envolve entrevistar os diretores e gerentes por elas responsáveis, bem como alguns formadores de opinião que sejam indicados por esses diretores e gerentes. A segunda é formular um robusto diagnóstico da situação, ou seja, com base no conteúdo das entrevistas, analisar os macroprocessos comerciais, identificar os pontos de melhoria do programa vigente, bem como as oportunidades em termos de estrutura e processos e gestão, as quais poderão ser ou não utilizadas pela alta direção. Fazendo uma janelinha, muitas vezes não é, o objetivo desse trabalho é repensar o modelo de remuneração da força de vendas. Mas muitas vezes, você, quando está fazendo esse entendimento, você tem pontos de melhoria, seja na estrutura organizacional de alguma das áreas que estão diretamente ou indiretamente envolvidas no processo, seja nos processos de trabalho, ou seja na forma de gerir essas equipes. A de alta direção pode ou não querer corrigir aquilo. Tudo bem, não quer corrigir, vamos em frente. E aí você precisa pensar também nos perfis dos profissionais que vão integrar a força de vendas, tanto no nível dos cargos de gestão, quanto das carreiras comerciais, nos níveis de senioridade da carreira comercial. E aí você precisa, usando o sistema de gestão de remuneração que a empresa utilize, de repente você precisa revisar a importância relativa de alguns deles. A terceira etapa é analisar as práticas de remuneração da empresa em relação à sua força de vendas. Para quê? Para propiciar uma visão confiável de como é que está a justiça interna bem como a competitividade externa dessas práticas. Porque isso vai ser um balizador importante.
Na quarta etapa, a Wisdom, em conjunto com uma equipe de trabalho que normalmente está composta por profissionais em nível de gerência e diretoria, da área de venda, das áreas de vendas, das áreas de marketing e daquelas que interfaceiam diretamente com o processo comercial. Esse grupo junto vai conceber qual é a proposta para o novo programa e para que esse novo programa precisa estar devidamente alinhado com as expectativas da alta direção e as demandas do negócio. Posso fazer aqui uma historinha, já que você adora historinha? Por favor, adoramos. Bom, teve um projeto que a gente fez de remuneração de força de vendas, já faz alguns anos. A diretoria, principalmente o presidente, tinha a clara noção de que os níveis de remuneração da força de vendas estavam baixos. Mas ele entendia, a percepção dele era de que, apesar de baixos, que os resultados comerciais ou os resultados gerados pela força de vendas também deixavam a desejar. Então, antes de aprovar o projeto, ele pediu uma reunião. RH, obviamente, também fazia parte do grupo, como facilitador do projeto, que ele mexia com remuneração da força de vendas. E eu e o outro consultor que estava envolvido, o presidente disse o seguinte: olha, eu não aumento o custo de remuneração nem um centavo, por mais que esteja abaixo, eu tenho certeza que está, se a força de vendas não melhorar os resultados dela. E pode ter certeza do seguinte: qualquer que seja a solução que vocês trouxerem para mim, pode ter certeza que a primeira coisa que eu vou fazer é pedir para a diretoria financeira fazer uma auditoria de tudo que vocês estiverem propondo, porque eu não vou aumentar um tostão do meu custo se as coisas não melhorarem muito. Então a gente já entrou com a faca no pescoço. Mas os indicadores que essa empresa trabalhava, ela era uma indústria de produtos de consumo, com um portfólio muito amplo. Quais eram os indicadores? Faturamento. Então o nego dava de presente os descontos, porque quanto mais faturamento ele gerasse, mais ele ganhava. E a empresa se ferrava na margem. Vivia tendo, isso era parte do diagnóstico, vivia tendo pedido de prorrogação de prazo de pagamento. Por quê? Porque os vendedores, em vez deles venderem o portfólio todo, na cobertura vertical da linha, as diferentes categorias, o que eles faziam? Eles vendiam aquele que era mais fácil de vender. Mas aquelas categorias cujas margens eram menores, mas era mais difícil de vender, eles não davam muito papo, não. Outra questão, eles só iam atrás dos clientes que compravam mais, e aí é que dava o problema. Eles entuchavam venda naquele cliente, e aí o cliente não conseguia gerar o estoque que ele tinha recebido ou que ele tinha comprado, dentro do prazo de pagamento, aí ele pedia prorrogação de prazo. Quer dizer, a empresa fabricante se ferrava na recuperação dos créditos concedidos, ela se ferrava na logística, porque as linhas de produção não conseguiam produzir tudo que foi vendido para entregar no prazo, então os pedidos, as entregas eram fracionadas, o que aumentava o custo de distribuição também. Então, isso tudo é parte de um diagnóstico. Então, voltando para a etapa que eu estava, na quarta etapa, a equipe de trabalho, junto com a Wisdom, concebe a proposta para o novo programa, e normalmente ela vai envolver o quê? A definição dos alvos de remuneração,
porque você já tem uma visão de como é que estão as práticas de remuneração da força de vendas, da proporção entre as parcelas fixa e variável da remuneração, que é extremamente importante também, dos indicadores de performance, e aí você tem que calibrar o peso percentual, o peso relativo de cada um desses indicadores. Beleza, o programa está legal, mas tem uma etapa seguinte fundamental. Como vocês sabem, no Brasil você não pode reduzir remuneração. Então o modelo que for concebido, ele tem que ser tal que ele seja testado em diferentes cenários. E para isso o que a gente faz? Com base na solução que a gente está discutindo com a empresa, a Wisdom estrutura um modelo matemático de simulação. E através desses diferentes cenários, que é estatísticas de venda, é o histórico de vendas da própria empresa, de uma amostra dos vendedores, se esse grupo de vendedores for muito grande. Você então testa a viabilidade operacional, financeira e econômica e verifica se ela está adequada às expectativas da alta direção e às demandas do negócio. Essa quinta etapa é absolutamente crítica, porque se você errar a mão para cima, você vai ter que trocar toda a força de vendas, porque você não pode reduzir a remuneração. Se você errar a mão para baixo, você vai frustrar toda a força de vendas. E aí, o esforço todo que foi feito vai para o brejo. Ficou claro, Aline? Luiz, ficou muito claro. Acho que deu para todos os ouvintes perceberem muito bem como esse projeto se estrutura em cada uma das etapas e o motivo de cada uma delas ocorrer. Muito obrigado. Mas tem só mais um detalhe. Vamos lá. A equipe de trabalho trabalhou por delegação da alta direção. Então ela formulou uma proposta, testou, balizou o diabo a quatro. Mas isso vai ter que ser aprovado pela alta direção. Caberá à alta direção analisar o que está sendo proposto, ratificar ou retificar. E é muito comum que a diretoria financeira entre para fazer uma auditoria completa do que está sendo aprovado, para ter certeza que não vai ter furo na água. Ok? Perfeito. Agora, Ju, gostaria de saber quais são as pré-condições para o sucesso de um programa como esse. O sucesso na concepção de um programa de remuneração da força de vendas, devidamente alinhado aos objetivos estratégicos da empresa, depende da credibilidade e confiança que desfrute junto aos profissionais nele envolvidos. Portanto, é fundamental que este processo seja respaldado pela firme vontade política da alta direção e que todos os envolvidos tenham consciência não só dos princípios conceituais que o norteiam, mas também das mudanças culturais que ocorrerão em médio e longo prazo. Perfeito. Agora, Luiz, algumas empresas no mercado comercializam linhas de produtos que enfrentam a questão da sazonalidade ao longo do ano. Eu gostaria de saber como a concepção desse programa deve tratar esse assunto. Essa é uma pergunta extremamente interessante. De novo, esse vai ser um tema que a equipe de trabalho, junto com a Wisdom, vai ter que se debruçar na hora de definir a proporção de cada parcela, para da parcela fixa e da parcela variável. No entanto, se eu puser para enfrentar a sazonalidade, se eu colocar uma parcela variável menor, de repente, eu não vou incentivar a força de venda a correr atrás, porque ela vai se encostar na parcela fixa. Por outro lado, muitas vezes as empresas colocam essa parcela fixa num percentual menor e a variável
num percentual maior. Chega na hora da sazonalidade, o que acontece? Não entra dinheiro no bolso. E todos os vendedores, como qualquer um de nós, têm as suas obrigações familiares, mensais e tudo para correr atrás, para pagar. Então, o conceito que deve nortear esse balanço entre fixa e variável é que a parcela variável ela deve ser tal que, por um lado, ela incentive a força de vendas a correr atrás. E, por outro, se a força de vendas não correr atrás, ela vai fazer falta no bolso no final do mês. Agora, definida a proporção, qual é o problema da sazonalidade? Ainda existe. Então, se as linhas de produto da empresa, a sua comercialização, enfrentam a questão da sazonalidade ao longo do ano, o poder aquisitivo dos integrantes da força de vendas, para não ser afetado, eu tenho que adotar algum mecanismo que procure controlar essas oscilações. Não é que elas não vão existir, elas vão existir, mas elas têm que ser controladas. E qual é o mecanismo? A nossa recomendação nesse caso, para preservar o poder aquisitivo, é adotar o conceito de média móvel dos resultados dos indicadores. Ou seja, normalmente o resultado que você faz no mês X vai ser fechado no X mais 1, e no mês X mais 2 você vai receber o resultado desse desempenho naquilo que é a composição da remuneração mensal. O que você vai fazer é adotar o conceito de média móvel, pode ser trimestral, pode ser quadrimestral, pode até ser semestral. Mas quanto mais longo for, melhor. É tipo, entra um mês mais, sai o último que estava considerado. E aí você pega esse resultado e com isso você consegue suavizar os efeitos das oscilações. Fui claro ou tem alguma dúvida? Se tiver, põe na roda. Acho que ficou claro sim, Luiz. Ju, você gostaria de complementar em alguma coisa? Sim, Aline, e o mais interessante é que o programa não funciona isoladamente. Ele está totalmente conectado aos outros subsistemas de DHO. Por exemplo, o perfil comportamental da força de vendas se integra aos processos de recrutamento e seleção, de gestão do desempenho e de evolução na carreira. Os indicadores e metas também se integram à gestão do desempenho. Os alvos de remuneração, por sua vez, são consistentes com a política de remuneração definida pela empresa, entre outros aspectos. Então, na prática, o programa acaba sendo mais uma ferramenta que integra resultado, reconhecimento e desenvolvimento. Ou seja, ele não trata apenas de remuneração da força de vendas, mas de como a empresa conectará a estratégia de marketing com os interesses de sua equipe comercial e o consequente crescimento de seus integrantes. Exatamente, Aline. Ele conectará performance, reconhecimento e cultura organizacional, porque já falamos lá atrás que ele vai levar a uma transformação de cultura, mostrando para cada um dos integrantes da força de vendas, e essa força de vendas não é só quem vende, mas aqueles que estão direto ou indiretamente envolvidos no processo comercial, que resultado e crescimento caminham juntos. Exatamente, Luiz. Bom, estamos chegando ao final e eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes relacionada ao tema de hoje. Aline, minha mensagem para reflexão é que a remuneração da força de vendas vai muito além de um simples cálculo de comissões. Aliás, a gente costuma dizer o seguinte: pensou em comissão, muda o raciocínio para prêmio por atingimento de metas. É quase que um default.
Quando o programa é bem estruturado, ele se torna uma poderosa ferramenta para alavancar os resultados da empresa, além de fomentar o sentimento de pertencer, de fazer parte. Eu diria que o grande segredo está em alinhar a recompensa ao perfil comportamental que a empresa realmente quer incentivar. Quando o profissional de vendas entende que o seu esforço tem impacto direto nos resultados e é reconhecido de forma justa, o engajamento cresce bastante. O programa de remuneração da força de vendas não é sobre pagar mais, e sim sobre estimular a equipe a fazer com garra e vontade mais do que o esperado, com propósito, foco e visão de longo prazo. Muitíssimo obrigada, Luiz e Juliana, pela troca de hoje e por essas reflexões. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos prestigiaram, bem como lembrar que mais informações sobre o Programa de Remuneração da Força de Vendas estão disponíveis em nosso site www.wisdom.com.br. Em nosso próximo episódio, o tema será Pesquisas de Percepção. Se quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, nós teremos prazer em respondê-las ao longo do próximo episódio. Para isso, basta nos enviar através do e-mail wisdom@wisdom.com.br ou pelo WhatsApp DDD 11 98621 3741. Chegamos ao final desse episódio e a palavra é de vocês para uma breve despedida. Obrigada, Aline e ouvintes. Também estarei no próximo episódio. Então, até breve e fiquem com Deus. Aline e ouvintes que nos acompanharam hoje, meu muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Estarei com vocês lá novamente. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com colegas, nos deixe um comentário, siga o nosso canal e continue nos acompanhando nos próximos episódios. Até breve!